alface, nono dia torta de palmito, abacate. Salada de cenoura, chuchu cozido e repolho roxo, 10º dia assado de milho, macarrão integral. Salada de rabanete, escarola e alface, 11º dia sopa de ervilhas, pizza integral de cebola. Salada de tomate, alface e almeirão. 12º dia torta de berinjela, abacate ou coco. Salada de alface, tomate e cenoura, 13º dia quirera, proteína texturizada de soja, PTS. Salada de repolho, alface e brócoli, 14º dia batata doce assada, arroz integral, abacate ou castanha. Salada de trigo germinado, alface e tomate, 15º dia abóbora amassada, assado de triguinho. Salada de abobrinha verde, couve-flor e cenoura, 16º dia berinjela assada, arroz integral, azeitonas. Salada de soja, tabule e alface, 17º dia lasanha de requeijão. Salada de pepino, escarola e couve, 18º dia glúten recheado, farofa de cenoura com ervilha. Salada de tabule, cenoura e tomate, 19º dia torta de legumes, sopa de 4 cereais. Salada de ricota, almeirão e cebola, 20º dia esfirra de palmito, sopa de verduras. Salada de alface, beterraba crua com coco ralado, 21º dia arroz integral, couve-flor gratinada. Salada de alface, beterraba e couve chinesa, 22º dia assado de legumes, abacate. Salada de tomate, rabanete e couve, 23º dia arroz integral, lentilhas com legumes. Salada de pepino, almeirão e alface, 24º dia estrogonofe de glúten, assado de berinjela. Salada de trigo germinado, couve-flor e alface, 25º dia grão de bico ensopado, refogado de jiló. Salada burguesa, legumes e alface, 26º dia torta paraguaia, frutas oleaginosas. Salada russa, tabule e cenoura, 27º dia torta de tomate, sopa de milho verde. Salada de abobrinha, tomate nabo, 28º dia assado de mandioca, proteína de soja texturizada, PTS. Salada alface, repolho e pimentão glúten. Ingredientes: 2 kg de farinha de trigo, 1 xícara de shoyu, 1 cebola picada, 1 dente de alho, salsinha picada. 2. Preparo: amasse a farinha de trigo com água como se fosse massa de pão. Deixe de molho em água durante 12 horas. Lave a massa com água corrente até sair todo o amido. O que sobrar é para petiscos. Prepare um molho com os demais ingredientes. Cozinhe os petiscos de glúten neste molho. Pronto para servir. Observação: cuidar para não oferecer glúten para as pessoas que não o toleram. Doença celíaca. Desintoxicação. Vitalização. Sequência. Prosseguindo o nosso estudo sobre como aumentar a qualidade de vida, vamos agora nos fixar em algumas técnicas naturopáticas de grande eficácia, tanto para aqueles que não apresentam problemas maiores, quanto para os que estão com algum distúrbio psicossomático. Vitalismo. A constatação básica do vitalismo é a de que existe uma energia que forma e dá sustentação a todos os seres vivos, inclusive o homem, ou seja, nós, além do soma, também possuímos um corpo energético. Einstein. O famoso cientista Albert Einstein provou a equivalência entre massa e energia, ImC2. Ora, nosso corpo físico possui massa, portanto, em essência, ele também é energético. Sinônimos. A energia que impregna o corpo físico é denominada na China de Qi, sendo a base da acupuntura e do Tai Chi Chuan, na Índia, de Prana, sendo os chakras os pontos de maior concentração, no sufismo, de Baraka, no esoterismo, de duplo etérico, e assim por diante. Equilíbrio. Quanto mais desequilibrada a energia vital, mais a pessoa apresenta distúrbios orgânicos. As técnicas naturopáticas nada mais fazem do que estimular o equilíbrio energético orgânico do indivíduo, implicando no fortalecimento do seu sistema imunológico. Geralmente, o ser humano, por ter livre-arbítrio, acaba desrespeitando as leis naturais, gerando então os desequilíbrios energéticos orgânicos, causa dos mais diversos males.
Os alimentos, trofoenergia, as ervas, fitoenergia, a água, hidroenergia, e a argila, geoenergia, são elementos que por não terem livre-arbítrio permanecem fiéis aos seus arquétipos. Assim, os agentes naturais vêm em socorro do indivíduo, auxiliando-o no seu reequilíbrio e, consequentemente, na melhora da sua qualidade de vida. Febre. Segundo vários pesquisadores, o organismo da maioria das pessoas encontra-se intoxicado devido à alimentação incorreta, produtos industrializados, excesso de carne. Os produtos tóxicos vão se acumulando no intestino, afluindo, então, uma quantidade maior de sangue para o aparelho digestivo. Assim, ocorre um acúmulo de calor nessa região, instalando-se o desequilíbrio térmico do corpo chamado por Liseta Charan de febre interna, causa da maioria das disfunções orgânicas. Técnicas. Diante desse quadro, existem algumas técnicas antigas mas extremamente eficazes no reequilíbrio térmico e, consequentemente, na desintoxicação e vitalização do organismo. São elas: jejum. O jejum é um dos recursos mais valiosos na desintoxicação geral do organismo, sendo praticado inclusive pelas religiões a fim de purificar o corpo. Seu princípio é o de que o organismo, no que tange à alimentação, gasta sua energia com duas funções básicas: assimilação, 50%, e desassimilação, 50%. Quando paramos de ingerir alimentos, assimilação, naturalmente o metabolismo direciona todas as suas energias, 100%, no processo de desassimilação, retirando as toxinas e os despojos cadavéricos, carne, alojados no corpo, harmonizando profundamente a atividade orgânica. Cuidados. O jejum deve ser realizado tomando-se alguns cuidados. Se for realizar um jejum prolongado, superior a 2 dias, procure obrigatoriamente orientação médica. Pessoas que estão enfermas ou que apresentam anemia ou o peso muito abaixo do ideal não devem jejuar. Técnica. Ao se decidir fazer um jejum, siga estes passos. 1. Marque uma data precisa, de preferência num fim de semana. 2. Na semana antecedente, diminua gradualmente o volume de alimentos ingeridos, para que o organismo vá se acostumando. 3. Elimine o café, doces, refrigerantes, álcool, enfim, tudo aquilo que produza irritação. 4. Nos 2 dias de jejum, ingerir apenas água e ficar em repouso, inclusive mental, não procurar ler ou assistir muita televisão. 5. Aproveite o jejum para entrar em contato com você mesmo. 6. Ao voltar a se alimentar, 3º dia, jamais comer apressadamente em grande quantidade, pois o organismo não está ainda adaptado. O correto é comer pausadamente algumas frutas no desjejum e, no almoço, comer verduras, leguminosas e um pouco de pão ou algum cereal. No jantar, repetir o almoço. No dia subsequente, voltar a alimentar-se regradamente, procurando observar quais os alimentos que são indesejáveis e ou prejudiciais ao organismo. 7. Fazer um jejum a cada 12 meses, pelo menos. 8. O organismo agradece. Hidroterapia. História. A hidroterapia é uma das mais antigas técnicas naturopáticas utilizadas, tanto com objetivos curativos quanto preventivos. Pitágoras e Hipócrates, na Grécia Antiga, prescreviam tratamentos através de enfaixamentos, compressas, banhos de imersão, entre outros. Em nossos tempos, mais exatamente no século XIX, foi Sebastian Kneipp o grande divulgador da hidroterapia. Tipos. A hidroterapia divide-se em interna crinoterapia, águas minerais medicinais, e externa, duchas, banhos, compressas. Razões. A explicação científica da eficácia da hidroterapia é a de que a mesma, ao estimular a contração e dilatação dos vasos sanguíneos, através da água quente e fria, permite aos órgãos expulsar o material tóxico alojado no corpo. A contração e dilatação faz com que a membrana da célula crie um diferencial de íons, sódio e potássio, ocasionando o fluxo das toxinas do interior celular para a corrente sanguínea, sendo daí eliminada pelos órgãos de excreção, rins, intestino, pulmões e, principalmente, através dos poros da pele. Efeitos. Os principais efeitos produzidos pela hidroterapia no organismo são estes.
eliminação das toxinas que prejudicam as funções orgânicas, normalização do equilíbrio do sistema nervoso autônomo, SNA, normalização da má distribuição do calor corporal, reequilíbrio térmico vital. O chamado banho vital é um dos mais poderosos recursos da hidroterapia no tratamento de uma infinidade de distúrbios, pois atua sobre os aparelhos genital, digestivo e circulatório, além do sistema nervoso e glândulas de secreção interna, mobilizando todo o organismo. Eis os principais efeitos: aumenta o número de glóbulos vermelhos, descongestiona o cérebro e pulmões, modera a temperatura interna. Técnica. Para aplicá-lo, necessita-se de uma banheira de assento, pode-se substituí-la por uma bacia de plástico de 30 ou 40 litros encontrada em qualquer supermercado, e um banquinho colocado no seu interior. A pessoa senta-se no banquinho com os pés colocados numa outra bacia com água quente, ferva uma chaleira d'água e acrescente a água da torneira até ficar na temperatura de 40°, ou seja, quente mais suportável. Coloca-se a água fria na bacia de assento, acrescente cubos de gelo na água para que esta fique em torno de 8º a 15º, estando o nível da água abaixo do assento do banquinho para que as nádegas não se molhem, ver figura 1. Com um pano de algodão macio baixa-se a mão por entre as pernas até a água, molhando bem, move-se pelo lado direito do órgão genital até a altura do umbigo, depois para a esquerda e baixa-se novamente até a água pelo lado esquerdo do órgão genital em formato de triângulo. Repete-se a operação sucessivamente por cerca de 20 minutos. Figura 1. Cuidados. Este banho deve ser realizado com o estômago vazio, ou seja, entre as refeições. Ingerir alimentos somente 30 minutos após o banho. Aplicá-lo 1 ou 2 vezes ao dia. Imersão. No que toca aos 3, um dos mais valiosos recursos para o reequilíbrio orgânico e psíquico é o banho de imersão, pois este é calmante, sedativo. O ideal é potencializar o banho colocando na água alguma erva medicinal, eucalipto, alecrim, camomila, capim-limão, erva cidreira. Técnica. Estar com o estômago vazio, importantíssimo. Encher a banheira com água, acrescentando o chá. A temperatura pode variar de 38º a 43º C. O tempo varia de 10 a 30 minutos, ou seja, sair da banheira quando sentir que estiver bem relaxado. Repousar logo após o banho, evitar dirigir veículo ou exercer alguma atividade que exija muita atenção. Cuidados. Quem apresenta problemas cardíacos deve evitar o banho de imersão e também a sauna. Geoterapia argila. A utilização da argila no combate às doenças é um dos recursos mais antigos da humanidade. Tem um poder desintoxicante, descongestionante, analgésico, cicatrizante e tonificador sem igual, atuando no reequilíbrio térmico de todo o organismo. Hipócrates usava a geoterapia e a recomendava amplamente. Razão. A argila possui microminerais, cristais de sílica, alumínio, ferro, entre outros, que, ao contato com a pele, conseguem absorver o calor excessivo dos órgãos internos, além de descongestionar as vísceras e extrair as impurezas, toxinas, do organismo. Animais. Alguns animais, quando estão doentes, procuram argila para se remediarem. Os cães, por exemplo, ao serem picados por alguma cobra, ficam dias no brejo, lama, a fim de se desintoxicarem. Compressa, cataplasma, de argila medicinal. Cataplasma. Para a aplicação da compressa abdominal de argila medicinal, adquirida em boticas de produtos naturais, mistura-se o seu pó com água pura até que se alcance uma liga semelhante à massa de cimento para fixar tijolos. Essa massa deve ser espalhada sobre todo o abdômen, inclusive na parte posterior do mesmo, costas, com uma espessura de 1 a 2 centímetros, ver figura 2. Em seguida coloca-se um pano bem fino, tipo fraldas, envolvendo toda a área. A duração é de 2 horas, nem mais nem menos do que isso, permanecendo a pessoa deitada e tomando cuidado para que os pés estejam agasalhados, cobertor. A sua aplicação é feita geralmente 2 horas antes de dormir. O estômago, de preferência, não deve estar cheio. Figura 2. Duração. Quanto mais desequilibrado o organismo, mais extensa será a duração do tratamento de desintoxicação e revitalização.
Para aqueles que não apresentam disfunções maiores, recomenda-se: 1. Aplicar a técnica do jejum no sábado e domingo. 2. A partir da segunda-feira e durante 10 dias ininterruptos, fazer 2 banhos vitais, um pela manhã e outro à tarde ou à noite, nunca esquecendo de 23. Estar com o estômago vazio, aplicar a cataplasma de argila por 2 horas, geralmente antes de dormir, e alimentar-se conforme as recomendações citadas anteriormente. Fitoterapia ervas. A mais antiga forma de cura existente no planeta, presente em todos os povos, é a fitoterapia. A humanidade já conhece inúmeras plantas com poder medicinal e ainda há muitas a serem descobertas. Mesmo as drogas da indústria farmacêutica apresentam 40% dos seus princípios ativos retirados das plantas medicinais. Enfoque. Todos sabemos os benefícios do uso das ervas medicinais, porém, deve ficar bem claro que elas são apenas coadjuvantes no tratamento naturopático, porque o equilíbrio orgânico depende do estilo de vida que se leva. Não podemos ficar esperando pelos poderes miraculosos de alguma planta para sanar nossos distúrbios, senão estaremos atuando igual aos tratamentos medicamentosos, com enfoque mais nas doenças do que na saúde. Úlcera. Um exemplo gritante disso é o caso da pessoa que vive tomando chá de espinheira santa porque ela cura a úlcera, mas não consegue se livrar do problema. Mas como, se ela só come porcaria, não dorme direito, está sempre estressada, não se exercita, e, além disso, fuma e ingere muito álcool. A natureza exige o cumprimento de suas leis. A advertência. Se a pessoa está tomando algum remédio prescrito pelo médico, não é aconselhável ingerir concomitantemente alguma erva medicinal, pois pode ocorrer reações entre substâncias. Indicações. Segue uma relação das ervas indicadas no tratamento de alguns distúrbios específicos. 2. Ácido úrico, alcachofra, bardana, chapéu de couro, mastruço, quebra-pedra. Aftas, guaçatonga, malva, sálvia. Aleitamento, anis, hortelã. Amidalite, alho, goiabeira, malva,